se vós permanecerdes na minha palavra. Como que a gente faz para permanecer na palavra de Deus? Se a gente permanecer firme na palavra, aí sim, a gente vai se tornar discípulo e vai conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Mas antes a gente precisa permanecer na palavra. Como que a gente faz isso, né? E eu levantei aqui 3 atitudes que a gente tem que ter diárias para nos ajudar a permanecer nessa palavra. Tudo que a gente aprendeu, a gente precisa colocar em prática, a gente precisa assimilar para que possa dar frutos, né? E a primeira coisa é que a gente precisa aceitar a autoridade da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não tem nenhum outro livro superior à Bíblia. Vocês viram os alunos dando testemunho que todos os livros que são usados como base para os nossos cursos, todos eles são baseados na Bíblia. A Bíblia, sim, é a nossa regra de fé e prática. A gente não pode ter nenhum outro livro acima dela. Ela é o nosso livro, né? E a gente precisa meditar nela. Lá em 2 Timóteo 3, de 14 a 17, Paulo fala para Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí o versículo que a gente sabe, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. A gente tem ouvido muito aí fora, eu já ouvi até pregadores que eram renomados antigamente, que caíram no pecado, e falando que a Bíblia não precisa mais ser lida. Depois que Jesus veio, você pode jogar a Bíblia fora. Como assim? A Bíblia é a nossa regra. A gente tem que aceitar a autoridade dela. Tudo que está escrito aqui é verdade, sim. E tudo que está aqui de capa a capa, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, eu tenho que entender como autoridade de Deus. Não é porque está no Antigo Testamento, já passou, não. Os alunos de Bíblia falaram isso, né? Toda a Bíblia, ela precisa ser a nossa autoridade. A gente não pode escolher um versículo que eu gosto mais e eu vivo nesse, não. A Bíblia toda é a minha autoridade. E ela tem que dar a primeira e a última palavra no meu dia. Todos os meus dias têm que ser vividos assim, sabendo que a Bíblia é a minha autoridade. Segunda coisa, segunda atitude que a gente tem que ter para permanecer firme na palavra, é que a gente tem que assimilar a verdade. Assimilar é ler, é estudar, eu tenho que buscar. Senão eu não vou assimilar a verdade. E aí eu achei um texto interessante que está lá em Deuteronômio 17, de 18 a 19. E é um conselho que Deus dá para o rei. Quando o rei fosse assumir o trono, olha o que ele tinha que fazer. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. Só que isso não é só para o rei, né? É para nós também. A gente precisa ler a Bíblia todos os dias. A gente precisa praticar a leitura da Bíblia, o estudo da palavra, para que a gente assimile a verdade que está lá escrita. A Bíblia não é um livro qualquer, né? A Bíblia fala, ela mesma fala que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela vai até lá dentro e ela tem verdades que a gente precisa conhecer, porque é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E algumas semanas atrás, a gente comemorou os 500 anos da Reforma, né? E os nossos pequenos grupos estão estudando nessa semana o 5º estudo, né? Sobre os solas. E um deles falava sola escritura, né? E antigamente, na Idade Média, durante quase 2000 anos de história da igreja, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A minha bisavó, mesmo que se converteu em 1940, por aí, ela teve que ler um livro de Isaías, só o livrinho de Isaías, que conseguiram comprar, porque ela não tinha acesso à Bíblia. Mas hoje a gente tem a Bíblia aqui. E a gente não tem só uma versão, né? A gente tem a Almeida Corrigida, a Almeida Atualizada, a NVI, Linguagem de Hoje, a Mensagem, não sei o quê. A gente tem um monte de versões. A gente não pode usar como desculpa, eu não entendo a Bíblia. Não, a gente entende. Ela está traduzida para português em várias versões, né? Antigamente era só no latim
ou então no alemão. E a gente precisa entender que a gente não pode terceirizar o ensino da palavra, o aprendizado. Às vezes, a gente terceiriza para a igreja o aprendizado da palavra de Deus. Não, eu estou indo no curso, eu me matriculei, eu estou fazendo minha tarefa, ok. Só que não, né? A gente precisa ler em casa também. Eu preciso pegar a minha Bíblia, riscar os versículos, marcar. Eu não posso esperar que a igreja me dê o curso que eu estou tanto querendo fazer. Não. Os cursos que a gente oferece são ferramentas para a gente crescer mais. É um a mais. Mas eu preciso ler. Eu preciso entender sozinha. O Espírito Santo me dá entendimento para eu entender isso aqui. Se eu tenho o Espírito Santo, ele vai testificar, ele vai me ensinar. A gente não precisa ter medo, né? Às vezes a gente tem um pouco de medo da Bíblia. A gente não pode ter preguiça. E às vezes eu ouço as pessoas falando assim, mas eu ouço o fulano de tal na internet, ou então eu gosto muito do site tal e tal, não sei o quê. Mas às vezes a gente dá mais valor ao vídeo do pastor fulano, ou ao livro que não sei quem lançou, do que a palavra de Deus. Vocês já perceberam isso? Às vezes a gente faz isso. A gente tem um outro livro de cabeceira lá, que a gente lê, e a Bíblia a gente até esquece. Não, mas eu estou lendo sobre oração. O livro do Bill Hybels sobre oração, muito bom. Sim, e o que a Bíblia fala sobre oração, né? Às vezes a gente meio que tem uma preguicinha de ler a Bíblia. E eu não estou falando que a gente não pode recorrer aos livros. Tem sim livros muito bons. Tem sim vídeos muito bons. Assista os vídeos do pastor Valmir na internet. Assista lá os vídeos do Luciano Subirá, Cláudio Duarte, o Silas Malafaia, o Cleves da Silva. Assista os vídeos, sim. Mas a palavra de Deus é a nossa regra. A gente não pode fugir dela. E a gente tem que acostumar a ler a Bíblia, para que a verdade seja assimilada, né? É um pouco de preguiça. E a Bíblia fala, lá em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Quanta coisa a gente tem visto, né? Quanta porcaria a gente tem visto sendo feita por aí, porque o povo não conhece a palavra de Deus. A gente que está aqui na igreja, quando lê mais, quando se aprofunda mais, descobre tantas coisas. Imagina lá fora, né? Então a gente precisa sempre estar ligado na palavra, assimilando essa verdade. E aí tem a terceira atividade que a gente precisa fazer para poder permanecer firme na palavra. E está lá em Tiago 1:25. Fala assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Eu conheço muita gente que já leu a Bíblia toda, mas não colocou em prática. Eu tinha alguns professores, até na faculdade, que liam a Bíblia, citavam os versículos, mas não colocavam em prática. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa, mas ele não põe em prática. Quando ele tentou Jesus no deserto, ele citou os versículos, que fora de um contexto daria uma heresia. Ele citou versículos, está tudo lá, marcadinho. A gente precisa conhecer e praticar a palavra de Deus, porque senão só ler não vai fazer efeito. Eu gosto de um exemplo que a deusa dá, que a gente pode saber tudo sobre a laranja. Eu posso saber que a laranja tem vitamina C, que a laranja é boa para isso, que chupar o bagaço é bom para aquilo outro. Se eu não chupar a laranja, vai adiantar nada, né? Então a gente precisa praticar. A palavra de Deus tem poder para nos libertar, mas antes ela pode nos deixar infelizes, porque não é fácil praticar a palavra de Deus. Por isso que às vezes a gente não quer ler, porque vai de encontro ao que eu estou fazendo de errado, né? A Bíblia, ela expõe as nossas motivações, ela aponta as nossas faltas, repreende o nosso pecado e ela espera que a gente se transforme. E é por isso que a gente às vezes guarda ela lá no armário e deixa empoeirando. Faz parte da natureza humana resistir às mudanças. Mas aplicar a palavra de Deus não pode ser deixado de lado. Pode ser difícil, mas a gente não pode deixar de lado. Por isso é mais fácil dar atenção a fábulas. E tem um versículo que parece que foi escrito em 2007. Está lá em 2 Timóteo, 2017. 2 Timóteo 4, 3-4. Fala assim: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão aos seus próprios desejos.
e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Olha só, parece que foi escrito hoje, né? A pessoa vai lá e inventa uma coisa que ela quer para poder suprir a sua própria necessidade, e o resto aqui, não, deixa para lá. E faz igual o outro pregador lá. Isso aqui não precisa mais ser lido, e joga no canto. A gente precisa entender que a gente precisa praticar a palavra de Deus, igual está lá em Filipenses 4:9. O que também aprendeste e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Permanecer na palavra não é fácil, exige esforço, né? E a gente não gosta de esforço, a gente quer tudo, né? Eu quero emagrecer sem ir para a academia, eu quero tomar um remédio, que é muito mais prático, né? Quem não quer? Eu quero. Não é automático, né? Todo crescimento não é automático. A gente não coloca um chip aqui e aprende tudo. Não, a gente tem que ter esforço. E graças a Deus pelo esforço de vocês, pela dedicação de vocês em buscar conhecer mais o Senhor. A gente precisa decidir crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente não é só agora. Igual a Marcinha falou. Cadê a Marcinha? Ali. Crescer espiritualmente não é só para quem é novo, igual a Marcinha falou, né? Ela é nova, ela tem 2 anos de convertida. Eu tenho 35 anos de igreja, 27 só de batismo. Eu continuo aprendendo. E eu vou continuar aprendendo sempre. Até quando eu tiver 90 anos para frente, e olha lá, se Deus não voltar antes, né? A gente vai continuar aprendendo sempre. A gente não pode cair no orgulho de que eu sei tudo, que eu não preciso aprender mais. Não. A gente precisa conhecer. E para finalizar, eu queria que vocês anotassem esse versículo, que eu gosto muito dele, é bom de decorar. Oséias 6:3. Se você puder, abre sua Bíblia lá, marca. Oséias 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que esse seja o nosso desejo, que a gente conheça e prossiga em conhecer todos os dias, que a gente prossiga em conhecer ao Senhor, porque aí sim a verdade vai nos libertar, porque a gente vai estar colocando em prática e permanecendo firme nos ensinamentos que a gente aprendeu. Amém? Que Deus nos abençoe. E muito obrigada pela dedicação de vocês, muito obrigada. Eu fiquei feliz porque alguns cursos são novos, né? Mas mesmo assim, as pessoas certas que tinham que fazer o curso nessa hora foram matriculadas. E eu tenho certeza que ano que vem muito mais gente vai estar aqui, vai estar cheio. E quem sabe até o dobro de gente fazendo os cursos. Que Deus nos abençoe e que a gente siga e prossiga em conhecer a palavra de Deus. Amém.